começar a nossa aula de onde a gente parou. A gente tem falado sobre, seguindo o nosso estudo da classe de catecúmenos, e o estudo ele é sequencial, tá? Até para se fixar o entendimento e se ir avançando nos assuntos, tá? Então a gente está falando sobre pecado, e na sexta-feira lá na leitura a gente comentou sobre algumas coisas, né? E o cristão ele estava tendo aquela conversa com Esperança, e Esperança ele foi relatando como foi a sua conversão. Ele conta que ele começou a viver de forma externa o Evangelho, por meio de coisas boas que ele fazia, por meio de bons procedimentos, frequência à igreja, exercícios devocionais, né? Mas ele ainda não havia sido convertido verdadeiramente, tá? E quando ele tomou conhecimento de quem ele era, do pecado que habitava nele, da desgraça que era o pecado que habitava nele, ele se desespera. Então, o ensino bíblico ele tem esse objetivo, a pregação do Evangelho ele tem esse objetivo. E uma coisa que nós falamos, que a falsa igreja prega, a falsa pregação do Evangelho é: Jesus te ama. Você virar para o pecador na rua e falar: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar saúde, Jesus quer te dar uma casa. Isso é mentira. A pregação verdadeira do Evangelho é: Deus é seu inimigo, Deus te odeia, Ele vai te jogar no inferno por toda a eternidade. O rosto dele está virado contra você para o mal. E aí a pessoa fica assim: estou perdido. E aí vem o anúncio da graça de Deus, né? Por isso que o Evangelho é chamado Boa Nova. O homem estava condenado e em Cristo não paira nenhuma condenação a mais sobre ele. Tanto que a gente vai tentaremos terminar hoje, não exaustivamente, a gente vai acabar de falar sobre o pecado, e o próximo assunto é o pacto da graça, né? Porque se a gente ficasse só no ensino do pecado, desespero, falta de esperança, tristeza, né? Mas a gente vai ver primeiro como Deus vai tocar no coração do homem para uma verdadeira conversão. É mostrando que ele é pecador, mostrando que ele necessita da graça de Deus, tá? E aí a última coisa que nós falamos, que o estado de pecado em que o homem caiu no crime do primeiro pecado e de Adão, no pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Certo comentarista ele vai dizer que o homem ele foi afetado em todas as suas faculdades, em tudo ele foi afetado pela queda, tá? Não positivamente, negativamente, tá? E aí ele faz alguns aspectos que ele vai mostrar alguns aspectos de como o homem foi afetado, começando pelo entendimento, né? Sobre a sua cognição. Ele está em trevas e cegueiras, de modo a não podermos saber nem receber as coisas do Espírito de Deus. O homem no Éden, ele aprendia diretamente do Senhor. Ele conseguia apreender da convivência direta com Deus as coisas que lhe eram necessárias à sua vida e a uma vida de santidade. E agora não mais. Nós não podemos saber. 1 Coríntios 2,14. Quem achar pode abrir. Vai mostrar essa realidade. 1 Coríntios 2,14. Pode ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele nascido de mulher, nascido de geração ordinária,
e que está desassistido do Espírito de Deus. E aqui a gente precisa entender o que é essa assistência. Tá? Em Coríntios também fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida naqueles que são salvos, cheiro de morte naqueles que se perdem. Tá? E o exemplo clássico dessa situação é Faraó. Né? Moisés se apresenta a Faraó e apresenta a ele a palavra de Deus. Tá? O que acontece? Quando a pregação, quando a palavra de Deus é anunciada e o Espírito não acompanha, qual é a consequência? Endurecimento, mais pecado, mais distanciamento de Deus. Quando a palavra é apresentada e o Espírito acompanha, o que acontece? Conversão, mais santidade, mais buscar ao Senhor, mais comunhão com os santos, né? Então, nesse caso aqui, esse homem natural, ele não vai aceitar as coisas relativas à religião verdadeira, porque eles são loucura. A gente até comentou sobre isso, né? E quando que isso começa a mudar? Quando Deus, através do seu Espírito, diz para aquele homem ou para aquela mulher: até aqui você viveu como meu inimigo, a partir de agora você é meu filho. Dado o seu Espírito, ele vai começar a olhar para a Escritura, aquelas coisas vão começar a fazer sentido para ele, e aí ele vai começar a caminhada cristã. Tá? Como está corrompida a vontade? Então a gente viu que o entendimento está corrompido, ele não consegue compreender. Pode ser igual ao meu avô, né? Se perguntasse qualquer texto para ele, ele te dizia onde é que estava, falava ipsiliteris o que está escrito, mas aquilo não fazia sentido para ele. Tá? Então o entendimento, ele está cego, ele não consegue entender. Agora, como está corrompida a vontade? Ela está corrompida com inimizade e rebelião contra Deus, com oposição à sua lei e ao seu evangelho, com aversão ao sumo bem e com inclinação a todo mal. Então tem várias coisas aqui, tá? A vontade é aquilo que nos move. Nosso pastor, eu vou falar a palavra ânimos, é aquilo que é o centro das nossas volições, o centro da nossa vontade. É aquilo que faz a gente levantar da cama, é aquilo que faz a gente trabalhar, é aquilo que a gente faz e nos impulsiona a fazer tudo o que nós fazemos. Tá? É a nossa vontade, é a nossa alma. Tá? A nossa alma, ela é corrompida, ela está cega, ela não tem a capacidade de buscar a Deus. Pelo contrário, ela é inimiga. E não é só inimiga, porque muitas vezes nós temos um inimigo, você fala assim: essa pessoa não gosta de mim, é melhor deixar ela lá longe, eu fico aqui. Não, além de ser inimiga, ela se rebela contra Deus, ela se volta contra Deus, tá? De duas formas: de oposição contra a sua lei e ao seu evangelho, com aversão, com repulsa ao sumo bem. Sumo bem ao próprio Deus, né? A sua palavra, ao evangelho. Ela não basta ser avessa a tudo que é bom, mas ela está inclinada e direcionada a todo o mal. Romanos 8, versículo 7. Pessoal que não está muito acostumado a ler, vamos começar a abrir e ler, porque senão eu vou começar a mandar ler. Então, vamos lá. São sempre os mesmos que leem todo domingo. 8:7, pode ler. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem nele pode estar. O pendor, a inclinação da carne. E isso só nos vai ser retirado completamente quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. Tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente. A gente precisa saber que nós somos assim. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, quando nós deixamos o culto de lado, o dia do Senhor de lado, quando nós deixamos os exercícios devocionais, a comunhão do Senhor, a ceia do Senhor, deixamos isso em segundo lugar, qual vai ser o nosso pendor? Inimizade contra Deus. Tá? Como se acham corrompidos os nossos afetos?
eles são deslocados, são colocados em lugares inconvenientes e são desordenados. São colocados em trivialidades, em coisas fugazes, em prazeres pecaminosos, ao invés de aderirem a Deus, o sumo bem. Aquilo que nos é caro, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos traz prazer na nossa vida, essas coisas vão estar apartados do Evangelho. Vamos abrir Salmos, capítulo 5, os versículos de 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. E Isaías 55, 2. Tá, aqui ele está mostrando uma vida comum. Lá em Salmos ele mostra isso. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que isso aí é o comum da sociedade, esses pecados que ele mostra lá. E aqui ele mostra uma disposição para você curtir a vida com algo que não é bom, o que ele chama aqui de prazeres pecaminosos, tá? Vivendo de forma a não agradar ao Senhor. Mais uma pergunta: como está corrompida a consciência desses homens, não cumprindo fielmente a sua função segundo a lei? Qual é a função da lei, a função da consciência na lei? Em acusar ou defender, antes chamando muitas vezes ao bom mal e ao mal bom. A nossa consciência, o pastor falou isso na pregação de Davi, que a sua consciência ela foi suprimida, né? Ele cauterizou a sua consciência. Isso chega a um ponto tal, e a gente está vendo isso no nosso país hoje em dia, em que você pega um bandido e você fala assim: não, esse cara é um cara bom. Se você pega um cara honesto, não, esse cara é um bandido, né? Isso de forma institucional, tá? O que é isso senão uma consciência completamente deturpada? Porque a consciência no crente, ela vai chamá-lo à sua responsabilidade quando ele estiver errado, e diante de Deus ele vai se arrepender, mas também vai dar ao crente a tranquilidade de passar por provas de escárnios, açoites, severas provações físicas e até a morte, porque ele vai ter a consciência tranquila diante de Deus. A consciência vai estar defendendo de que ele está fazendo a coisa certa diante de Deus. Esses homens não têm isso, tá? Porque a sua consciência ela foi cauterizada. E eles chegam ao ponto, Isaías 5:20, de trocar uma coisa que é um crime hediondo, passa a ser uma coisa boa. Uma coisa que é um bem, passa a ser uma coisa ruim. A gente vai ficar aqui o dia inteiro dando exemplos disso, a gente não vai fazer isso. Pode. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Nós somos pródigos em fazer isso. A nossa sociedade, especialmente o Brasil, nos últimos tempos, e muitas vezes, já foi falado aqui também, pela omissão da igreja, em não salgar e não fazer a diferença nesse mundo, as coisas estão do jeito que estão. E essa é também uma consequência, ter a sua consciência primeiramente calada, num segundo patamar, invertendo os valores de coisas boas, de coisas certas para coisas ruins e coisas erradas.
E é interessante que ele fala assim, o amargo por doce e o doce por amargo, né? Até coisas triviais, eu fico pensando nisso com relação à nossa alimentação, né? Como que as pessoas estão loucas com relação a isso. Eu vi agora, eu li uma reportagem que um grupo de ativistas estavam incentivando as pessoas a não comerem no McDonald's até que ele abolisse completamente o direito animal, a comida animal, porque os animais têm direito à vida. E já teve eu não vou falar o nome dessa pessoa que me dá nojo, aqui no Brasil, acho que agora é senador, ou deputado federal, um processo para humanizar os animais, para dar-lhes mais direitos. É sério, não estou brincando não. Tá? A bestialidade do ser humano, quando tem a sua consciência cauterizada nesse nível, os caras começam a produzir coisas que são imbecis, idiotas, desculpem o termo, tá? Coisas que Deus criou para serem recebidas com ações de graças, os alimentos, né, da forma que são. Os homens, assim, enlouquecem, tá? Existem pessoas que têm problemas de saúde e não podem comer carne, são exceção, né? Existem pessoas que não podem comer determinado tipo de alimento, né? Tem alergias alimentares, são exceções, tá? Mas você chamar o que é amargo de doce, né? Você chamar algo que Deus criou de bom para a sobrevivência do homem, dizer que isso é ruim, né? E por um motivo mais fútil ainda, né? Pelo bem dos animais, né? Tudo bem, o pastor pregou, falou que o homem bom, ele atenta para o bem-estar dos seus animais, né? E existem animais que são animais de trabalho, e existem animais que são animais de corte. Desde que o homem é homem, a gente sabe disso, mas não vou entrar no mérito. Mesmo porque a questão de comer carne aqui no nosso meio é muito valorizada. É muito valorizado. Um bom churrasco não faz mal a ninguém. Vamos lá. Aí ele avança, ele não para só na consciência, tá? Ele avança para a memória. Como se acha corrompida a nossa memória? Como crivo que deixa passar o trigo útil e deixa passar o refúgio. Ela conserva o que é vão e inútil e esquece o que é espiritualmente e verdadeiramente vantajoso. Salmo 106. Esse eu vou ler. Salmo 106, a partir do versículo 13 até o 21. E isso é bastante interessante, tá? Porque Moisés, lá em Deuteronômio, quando ele vai falar das bênçãos e das maldições decorrentes da obediência ou da desobediência, ele alerta o povo que isso ia acontecer, né? Que eles estavam passando, viveram 400 anos lá debaixo da dominação no Egito, 40 anos no deserto, e iam entrar numa terra que mana leite e mel, com boas casas que eles não construíram, vinhas e olivais, terra que mana leite e mel, que um cacho de uva 2 homens tinham que carregar. Imagina um vinho bom produzido, né? E que eles guardassem a lei de Deus no coração deles, para que não se esquecessem que eles foram escravos no Egito, que o Senhor tirou eles de lá com mão poderosa e braço estendido, que os conduziu por 40 anos no deserto de escorpiões e serpentes abrasadoras, que a veste deles não se desgastou, que o pé não inchou, que a sandália não arrebentou, e eles foram alimentados com o pão dos anjos. Memória, lembrem disso. O que aconteceu? Versículo 13. Cedo, porém, já na segunda geração, tá? Os velhinhos morreram tudo, morreram todos os velhinhos. A geração seguinte que se levantou já se corrompeu. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento, de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe com H, tá? O nosso pastor com O.
fizeram o bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Aqui ele está falando do episódio. Moisés está recebendo as tábuas da lei e o povo se entregando à idolatria. Mais cedo ainda do que eu falei. Mais cedo ainda. Eles ainda estavam na efervescência da libertação. Eles tinham acabado de ver todo o exército de Faraó ser tragado pelo mar, todos morrerem. Eles tinham acabado de ver a mão poderosa do Senhor. Eles viram Moisés subindo ao monte, o monte fumegando, a presença de Deus visível de uma forma terrível, que eles não aguentavam nem ouvir. E Moisés passa 40 dias no monte e o povo, em 40 dias, se entregam à dissolução e à idolatria. Como se nota essa corrupção no corpo? Todos os seus membros, e aqui a gente está falando fisicamente, se tornam instrumentos ou armas da injustiça para servir ao pecado. Romanos 6,13. Quem achar pode ler. Preferência uma voz que ainda não tenha lido. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É interessante porque o versículo anterior fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais. Então, quando o pecado reina no nosso corpo, na nossa carne, o nosso corpo, os nossos membros, eles são instrumentos para cometer pecado. Então, irmãos, essa aqui não é a condição dos ímpios, não, Essa aqui é a nossa condição. Tudo isso que eu acabei de falar, e a gente precisa lembrar disso, que o nosso entendimento ele está corrompido pelo pecado, a nossa vontade está corrompida pelo pecado, os nossos afetos estão corrompidos pelo pecado, a nossa consciência, a nossa memória e o nosso corpo. A ação do Espírito Santo na nossa vida, através da pregação, da exortação, do auxílio mútuo entre os crentes, de todos os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição, essas coisas vão fazer com que nós mortifiquemos os feitos do velho homem. Lutemos contra isso. A gente não vai conseguir lutar contra isso sem a ação do Espírito Santo. A gente vai ver isso mais à frente. Não podemos esquecer que o homem sem a conversão, ele é assim e vai viver assim. Nós, após a conversão, nós somos assim, mas não precisamos e não devemos viver assim. Devemos lutar contra essas coisas, porque todas essas sequelas da queda, elas só vão ser retiradas de nós quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. O pastor leu um texto hoje que o mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos, o abismo vai dar os seus mortos. Todos irão ressuscitar, todos, bons e maus. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Aqueles que estão em Cristo, todas as nossas obras vão ser colocadas no tribunal de Deus e seremos condenados, só que a condenação já caiu sobre Cristo. E aí Deus vai falar: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas todos nós vamos comparecer. E nesse momento em que os santos, os justos ressuscitarem, o seu corpo não vai mais ter essas características que nós temos. Só nesse momento. O pecado não vai mais habitar na nossa carne. Então nós precisamos ter essa consciência. Por quê? E aí eu me pego na memória. Enquanto não fomos atacados pelo Alzheimer, que Deus nos livre, mas
Não podemos fugir dessa realidade. Enquanto nós tivermos consciência e pudermos entender as coisas, nós devemos lutar contra essas coisas todo dia. Porque se nós deixarmos de lutar, o inimigo se levanta e vai tentar nos destruir. E esse inimigo mora dentro de nós, na nossa própria carne. Não podemos nos iludir, não podemos minimizar essa luta. E o apóstolo Paulo, ele quando fala dessa luta, ele solta um desabafo, que é um desabafo de alguém que está praticamente desesperado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em Cristo nós somos libertos e os efeitos são bastante minimizados. Eles não são extintos, porque ninguém vai atingir a perfeição nesse mundo. Mas esses é igual uma doença que você tem e carrega pela vida inteira. Você faz o tratamento, você mantém a doença controlada. Quem é alérgico sabe disso. Quando você para de fazer o tratamento, a alergia volta, a asma, a bronquite, fica ruim. Com a gente é a mesma coisa. Nós temos uma doença crônica, se chama pecado. Se nós deixarmos de tratar, a gente vai entrar na fase aguda. E pode levar à morte. E a gente vai falar sobre isso. E didaticamente, lembra que a gente está numa classe de catecúmenos, os pecados, a gente falou dos pecados que Adão cometeu, de tudo aquilo que ele quebrou da lei de Deus, e agora, quais são os tipos de pecados que nós temos hoje? São pecados de omissão, que consistem em não fazer aquilo que Deus requer. Então, você tem uma lei expressa, faça isso, uma ordenança expressa na Escritura, faça isso, e a gente soube isso, não vou fazer, deixa de fazer. Paulo fala que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. É uma omissão. Existem os pecados de comissão, e aí isso consiste em fazer algo que Deus expressamente reprova. E como é que essas coisas se dão? Por pensamentos, palavras, obras. E aí você tem, o pastor falou sobre isso também. Eu estava prestando atenção na pregação, assim, spoiler. Então assim, o pecado ele mora no nosso coração. Muitas vezes nós vamos pecar por pensamentos e ninguém vai ficar sabendo. Eu vou ter que me acertar com o Senhor. Mas isso é pecado. E depois a gente vai falar da malignidade do pecado, dos níveis de malignidade. Mas é pecado do mesmo jeito e leva à morte da mesma forma. Então, pensamentos, palavras e obras. Intemperança, injustiça, impiedade. E aí ele fala do desgoverno de nós mesmos. O homem sem o padrão da lei de Deus no seu coração, ele é um cara destemperado. Ele perde as estribeiras facilmente. Ele é uma pessoa injusta, porque ele não tem um padrão de justiça. Eu fico rindo, porque eu sou obrigado no meu trabalho a fazer 30 horas de curso por ano, 15 horas por semestre, e muitos cursos são via web. Cara, eu fico rindo quando se fala de ética. Eu fico rindo quando se fala de certo e errado, porque assim, eu já estou velho, Então, eu já faço esses cursos há mais de 15 anos. Se você pegar o que era certo e errado há 15 anos, hoje não é mais, hoje é diferente. O que era ético lá atrás, hoje em dia já não é. O que não era ético lá atrás era um absurdo, hoje em dia já é aceito. E isso é o que o homem produz de melhor, lixo. Porque não tem um padrão permanente. Não tem um padrão fixo e imutável, porque procede de alguém que é fixo e imutável, que é o nosso Deus. Então essas coisas, elas são características dos pecados da atualidade, E é interessante que muitos desses pecados, eles têm no desgoverno, intemperança, impiedade, eles são, em primeiro lugar, cometidos contra Deus.
Salmo 51:4, tá? A gente vai ler. Mas muitas vezes esse pecado ele vai se direcionar ao nosso próximo. Então, mesmo que eu não esteja pensando em Deus, eu não esteja me lembrando do Senhor, eu não esteja preocupado em não cair, e eu peque contra o meu irmão, em primeiro lugar, esse pecado é contra Deus, porque quebra a lei de Deus, tá? Por uma omissão ou por uma ação. Salmo 51:4. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Qual foi o pecado? Quais foram os pecados que Davi cometeu quando ele fala isso? E hoje, na leitura continuada, mais um spoiler. O último dos heróis, valente, Urias o Heteu. O cara era casca grossa, o cara não era soldadinho, não. Vocês viram, né, o que os caras fizeram, né? O cara brandia uma lança, matava 800. O outro brandia uma lança, matava 300. É isso mesmo. Casca grossa, os caras eram valentes. Né? Então Davi, ele comete, ele está em ociosidade, ele está em preguiça, não está fazendo aquilo que deveria, ele se relaxa. No momento em que os reis estavam saindo à guerra, ele estava no ócio, e não foi nem no final da vida. Nós lemos também na leitura continuada que no final da vida, os seus valentes falaram assim: não, você não vai mais não, porque você já está velho, não faz mais isso não. Não, ele de própria vontade deixou de ir à guerra. Ele cobiça uma mulher e adultera. Ele tenta enganar o marido dela para que ele fosse para casa, para que dissesse que o filho era dele. E ele manda matar o cara pela mão dos ímpios. Então, assim, e tem mais. Se a gente for fazer um tribunal para Davi, a gente vai pegar um monte de outros pecados. Basicamente esses 5. E contra as pessoas, né? E aí o que ele fala quando ele é repreendido, quando Natão repreende e ele verdadeiramente se arrepende? Qual é a maior ofensa que ele cometeu? Ele pecou contra o Senhor, que foi quem disse que ele não fizesse nada daquilo que ele fez. E também, de acordo com a pregação de hoje, ele recebe a consequência dos seus pecados durante toda a sua vida. E recebe isso de bom grado do Senhor. Porque ele entendeu, primeiro, a gravidade do seu pecado. E segundo, que ele tinha pecado contra Deus. E qual é a consequência disso? Ele considera, isso no seu íntimo ele diz, que ele considera que Deus é tido por justo no falar e puro no julgar. Essa é a fala de um homem verdadeiramente arrependido. Aí o nosso breve catecismo, ele fala de algumas coisas interessantes a respeito disso, falando dessas transgressões atuais, aquelas que nós falamos. São pecados cometidos com a violação da lei divina, que aí ele vai falar mais à frente no estudo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles exigem alguma coisa de nós e nos proíbem de contraparte, ou nos proíbem e de contraparte nos exigem. E as razões anexas, aqueles que apresentam uma razão anexa, porque eu devo fazer aquilo ou porque eu devo não fazer aquilo. E Cristo, lá no Sermão do Monte, ele dá o entendimento correto. Agora, o que o nosso catecismo fala aí eu vou dividir. A gente vai falar o que o catecismo fala, a afirmação, e aí a gente vai ver ponto por ponto. Que nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nessa vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Eclesiastes 7:20. E depois a gente vai ver uma por uma dessas falas. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça bem e não peque. Então, o Salomão, ele já começa, com os 2 pés no peito. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 1 João 1, 8, 10. Quem ainda não leu, 8 a 10. Certo que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora vira a página para 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E o último texto, Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 9, tá? Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Notemos as expressões restritivas, tá? Ele começa falando assim: nenhum mero homem, a afirmação do catecismo, porque Cristo os guardou perfeitamente nessa vida, depois da queda de Adão, mas ele não era mero homem, e sim Deus e homem. Tá? Então, o único que é capaz e foi capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus foi Cristo. Desde a queda de Adão, antes da queda, o próprio Adão e também Eva eram capazes de os guardar perfeitamente. Tá? Nesta vida, ele enfatiza que é nessa vida, porque na vida futura, todos os remidos serão capazes de os guardar e os guardarão perfeitamente. Tá? Isso para nós é um consolo. Tá? Porque toda a nossa luta contra o pecado, contra a nossa carne, contra o diabo, né, e contra o mundo, ela vai cessar. Toda a aflição que nós temos por causa do pecado, aí eu estou falando do crente verdadeiro, né? Porque o crente verdadeiro, quando peca e não confessa o seu pecado, a sua saúde se debilita, os seus ossos doem. Né? Crente sem vergonha não, crente sem vergonha peca e não se arrepende. E aí a gente vai ver o que isso significa. O que isso pode significar? Alguém que não sente tristeza pelo seu pecado, que é notificado do seu pecado e não se entristece, que não luta contra ele. A gente vai ver também o que isso significa. Tá? E perfeitamente, porque de um modo exterior, aparente e puramente à letra da lei, tem havido quem os guarde. E Paulo afirma que, como fariseu, ele vivera irrepreensivelmente segundo a justiça que há na lei. Eles achavam, os fariseus, eles achavam que eles conseguiam cumprir a lei de Deus. E muitos deles cumpriam apenas externamente. Os outros homens olhavam e falavam assim: rapaz, esse cara cumpre a lei toda. Mas o coração dele estava completamente distante do Senhor. Tá? Não conseguia guardar de forma perfeita. Tá? Vamos lá. Ao invés de guardar os mandamentos de Deus, todo homem os quebra. E isso faz diariamente, por pensamentos, palavras e obras. E aí a gente vai entrar numa questão que ela é
muito sensível, tá? E a gente já falou sobre isso quando a gente começou a falar do pecado, que todo pecado ele é odioso, ele é maligno diante de Deus. Por menor que possa parecer para nós, o menor pecadinho que você consiga imaginar, ele vai te levar para o inferno por toda a eternidade, se você não se arrepender dele e se você não lutar e abandonar, tá? E de forma positiva fazer aquilo que ele te exige que não faça, ou fazer aquilo que ele não fazer aquilo que ele te proíbe de fazer, tá? Então não basta só, não, me livrei desse pecado. Não, ele vai te exigir fazer alguma coisa agora, que você se arrependeu, tá? E aí, ele vai falar que alguns pecados são mais odiosos à vista de Deus do que outros, tá? E aí a gente vai fazer referência à nossa pergunta 151 do Catecismo Maior, tá? O catecismo está ali, não precisa pegar não. Ele já traz destrinchado aqui, tá? Aí ele fala assim: alguns pecados se tornaram mais agravantes, tá? E aí a gente tem que ter bastante consciência disso que a nossa confissão fala, do catecismo fala. Por quê? Nós vamos muitas vezes estar nessa condição, tá? Então ele fala assim: alguns pecados se tornaram mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores, de quem cometeu o pecado, tá? Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se eminentes pela profissão da religião, dons, posição ou ofício, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Então, se você pegar um ancião da igreja, alguém que está na fé já há muito tempo, e ele cometeu um pecado, e você pegar um adolescente de 13 anos e cometer o mesmo pecado, mesmas circunstâncias, o mesmo pecado, o pecado do ancião ele é mais odioso diante de Deus, ele é mais grave, porque ele conhece a lei de Deus há mais tempo, ele já participou das graças do Espírito Santo. O desprezo dele pela lei de Deus é algo infinitamente maior do que aquele jovem que está começando a sua caminhada. Os dois vão levar para o inferno do mesmo jeito, se não houver arrependimento, mas o castigo para o ancião vai ser muito maior. Mesmo porque as pessoas que são mais velhas, querendo ou não, se esforçando ou não para isso, elas são exemplo para os mais novos, não só na idade, mas também na fé. E aí sai da pessoa que cometeu o pecado, e aí ele vai falar em razão das pessoas ofendidas. Em primeiro lugar, se a ofensa for uma ofensa direta contra Deus, seus atributos e seu culto, contra Cristo e contra a sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações. E aí a gente se volta para a primeira tábua. Os pecados contra a primeira tábua, segundo o nosso catecismo maior, eles são mais graves do que os pecados da segunda, porque os pecados da segunda são diretamente contra o nosso próximo, por consequência diretamente contra Deus, mas os pecados da primeira tábua, eles são diretos contra o Senhor. Estamos nos levantando contra Deus, sabendo disso ou não, fazendo isso de forma intencional ou não. Esse é um dos motivos, né? Porque aqui na igreja a gente bate tanto na tecla do dia do Senhor. Não que adulterar, matar, não honrar pai e mãe, né, falso testemunho, cobiça, que essas coisas não sejam pecados graves que devem ser evitados e têm que ser evitados por nós. Mas a odiosidade diante de Deus, a idolatria, o culto falso, desprezar o dia do Senhor, é muito mais odioso, porque é um pecado diretamente contra Deus. E aqui vai entrar o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso no próximo tópico, né? Então assim, a gente precisa ter essa noção, porque nós... Eu não vou dar spoiler não, vamos lá. Pela natureza... Espera aí.
Tá, a gente acabou falando do Espírito Santo. Aí vai, contra superiores. Então, se eu peco contra o meu coleguinho de escola e cometo o mesmo pecado contra o meu pai, contra uma liderança da igreja, né, contra uma autoridade da minha escola, o mesmo pecado cometido contra um superior, ele é mais odioso, porque ele quebra mais de um princípio, que é honrar pai e mãe, né? Isso se aplica aos superiores, pessoas eminentes e aquelas a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra crentes e especialmente os irmãos fracos, contra as suas almas e as de qualquer outro, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Então, quando o meu pecado é contra o meu irmão mais fraco, e Paulo fala que ele deixa de comer carne se isso fere a consciência do irmão mais fraco dele, tá? Que melhor, Cristo fala isso, aquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos irmãos, melhor fora se tivesse amarrado uma grande pedra de moinho no seu pescoço e jogado na profundeza do mar, tá? Então, assim, é muito sério quando a gente peca contra essas classes de pessoas, tá? Porque quando você... E a ideia é a seguinte: quando alguém peca contra um igual, alguém que não é mais fraco que você, essa pessoa, ela vai entender, ela vai perdoar, ela não vai levar em consideração. Mas quando você peca contra alguém mais fraco, você vai levar essa pessoa para o buraco, vai levar ela a pecar, né? Então, assim, não tem jeito. E aqui a gente pega praticamente todo mundo da igreja, né? Porque quando você pega contra alguém que é mais forte, que não é um crente fraco, você está pecando contra a igreja de Cristo. E aí cai num aspecto que a gente falou aqui, tá? E aí ele vai entrar em outros aspectos, tá? E aí ele vai falar pela natureza e qualidade da ofensa, se for contra a palavra expressa da lei. Muita gente pode falar assim: ah, mas isso aí é um aspecto, eu não sabia, daquele desdobre. Não. A palavra de Deus fala assim: não faça isso. A pessoa de forma impenitente, de coração duro, vai lá e faz, tá? Se aquele pecado viola muitos mandamentos e se contiver em si muitos pecados, se não for só no coração, mas manifestar-se em palavras, ações, escandalizar a outros, ou não admitir reparo algum, aquilo que foi feito não vai ser reparado, não tem jeito de ser restaurado, tá? Se contra os meios de graça e misericórdia, e contra castigos de Deus, contra a luz da natureza, contra a convicção da consciência, contra a admoestação pública ou particular, contra censuras da igreja, punições civis, contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus e aos homens, se forem feitas deliberada e perversamente com presunção, imprudência, jactância, maliciosamente, frequente e obstinadamente, com gosto, continuação, recaídas depois de arrependimento. A obstinação, que é o que ele termina falando aqui, é isso aqui que ele está falando. A pessoa caiu num pecado, foi chamada a atenção, se arrependeu. A situação volta, ela cai no mesmo pecado. A segunda vez que ela caiu já é mais grave, porque ela foi advertida. Antes, ela poderia não ter uma advertência tão severa, somente a pregação, já foi mostrado o caminho que se deve andar, mas agora essa pessoa começa a mostrar um dos pecados mais graves, né? E que podem mostrar a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. E alguns teólogos dizem que o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a obstinação. É você não querer e você não ser tratado pelas admoestações da igreja, pela admoestação dos irmãos, pela apresentação clara da Escritura de que aquele é o caminho certo a se andar, e você fala assim: eu não quero, eu quero viver desse jeito. Você rejeita essas coisas. Isso se manifestou em vários episódios, em 2 pelo menos, que a Escritura narra, quando os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: esse expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios.
Eles estavam vendo uma manifestação clara do Espírito Santo, do poder de Deus através de Cristo, e eles estavam atribuindo isso a Satanás. Olha a gravidade de estar nessa situação. Para esses, não há arrependimento, não há salvação, nem nessa vida, nem na futura. Tá? Então a obstinação, ela está nesse mesmo patamar, tá? De você olhar para a graça de Deus sendo oferecida para você, para a ação do Espírito Santo que está sendo oferecida, e você falar, não quero, isso é coisa do demônio. É isso que a pessoa obstinada faz. Ela não quer, porque se ela reconhece que aquilo vem de Deus, para o bem da alma dela, próprio bem dela, e rejeita, não há o que se fazer, tá? Pelas circunstâncias de tempo e lugar. E aí a gente vai entrar de novo, se for no dia do Senhor, ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes ou depois destes. O cara sai do dia do Senhor e já está pecando. Ele já está aqui, já está pensando no que vai fazer, né? É um agravante. Ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas. A pessoa está em pecado, está sendo acompanhada, né? Está sendo falado, meu filho faz isso, faz aquilo, minha filha faz isso, faz aquilo, e a pessoa não quer saber. Está sendo tratada, o problema está sendo tratado e a pessoa não quer saber. Se em público ou em presença de outros que possam ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Tá? Lembrando, a odiosidade, um é mais odioso que o outro diante de Deus. Ambos são malignos. Ambos levam o homem. O cara pode pegar todos os atenuantes, né? Que quando você vai julgar alguém que cometeu um pecado, você vê atenuantes e agravantes. Você pode ter só atenuante, mas se a pessoa não se arrepender, ela está no inferno. Não tem jeito. Não podemos negociar com o pecado. Aí ele encerra falando assim: todo pecado, até mesmo menor, sendo contra a soberana bondade e santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nessa vida e na vindoura, e não pode ser expiado, não pode ser pago o que a justiça exige, senão pelo sangue de Cristo. Não há, pois, esperança alguma para o homem debaixo da lei. Toda a humanidade está encerrada debaixo da lei. Então, não existe esperança para o homem que está debaixo da lei, porque ele não vai conseguir cumprir perfeitamente essa lei para ser justificado diante de Deus. Ele vai falhar, ele vai cair, e quando ele cai, ele é condenado, tá? E aí, entendendo, né, a dinâmica daquilo que foi o pano de fundo da reforma protestante, ele vai abrir um parênteses para falar sobre pecados mortais e pecados veniais, tá? Pecados para a morte e pecados não para a morte, tá? E aí existe um dicionário de sinônimos que fala assim: pecado mortal é aquele, olha bem a malignidade do negócio, hein? Presta atenção. Pecado mortal é aquele que pela sua gravidade como que mata as almas. O pecado venial é o que importa em perda da graça, que pode facilmente ser perdoado. O pecado venial é algo mais brando que Deus não se importa tanto. Não, você perdoa fácil. Nosso catecismo, ele fala que reconhece que alguns pecados em si mesmo, em razão das circunstâncias, são agravantes, são mais odiosos à vista de Deus que de outros, como acabamos de ver. Mas logo em seguida ensina que cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nessa vida como na vindoura. Não há, pois, pecado venial, ou que possa ser facilmente perdoado. O perdão de qualquer pecado tem por base a morte vicária e expiatória do Filho de Deus. Tá? A visão da Igreja Romana é que existem alguns pecados em que eu só diminuo a graça.
na minha vida. Eu não perco essa graça. Eu não sou jogado no inferno por causa dela. Se eu vivo na prática desses pecados, são pecados mais leves. A Escritura ela não ensina isso. Ela ensina que, se formos olhar, qual foi o pecado de Adão? Foi um pecado gravíssimo à vista dos homens? Desobedeceu uma ordenzinha direta de não comer um fruto, que mal pode fazer o cara pegar um fruto lá e comer. Ela condenou toda a eternidade, toda a humanidade por toda a eternidade ao inferno. Um pecado. E trouxe desgraça para todos nós. A gente estava falando da mãe do Alexandre, do sofrimento que ela está passando, né? E de outros irmãos nossos que estão passando por sofrimento físico, doença, consequência do pecado de Adão. A nossa carne ela está se deteriorando, a gente acaba de nascer e já está morrendo. Dia a dia, o nosso organismo ele está... O que é o crescimento de uma criança? O que é o desenvolvimento da criança? É que a parte que está morrendo ainda é menor do que a que está nascendo. Vai chegar uma hora que vai empatar e a parte que está morrendo vai ser maior, ela vai morrer. Desde que nasce já está morrendo, consequência do pecado. Não podemos olhar e acalentar algum tipo de pecado e dar uma classificação mais boazinha para qualquer tipo de pecado. Ah não, mas eu falei essa mentira, mas foi para um bem. Olha como fez bem aquela pessoa, ela não precisa ficar sabendo disso. Não fala nada, fica quieto, não fala. Se a ocasião o permitir. Mas a pessoa mente, quebra o mandamento direto e não quer dizer que isso é pecado, que fez um bem maior para a pessoa. Não, como é que ela ficou feliz? Não existe esse tipo de coisa, segundo a Escritura. Tá? E aí, vamos abrir em João 5, 16 e 17. Vai cair naquilo que nós falamos também, tá? Do pecado imperdoável e de disciplinas instantâneas de Deus na sua igreja. João 5, eu vou ler esse. Espera aí, deixa eu ver se o texto é esse aqui mesmo. Eu acho que é 15. Calma aí. É o texto que João fala de pecado para a morte, não para a morte. É a primeira João. Vamos ver se é a primeira João. Primeira João. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, o ensino de Cristo mostra o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão. Tá? E quando ele fala isso aqui, imediatamente a gente é lembrado do caso de Uzá, que estendeu a mão à arca e segurou a arca e morreu. Ele cometeu um pecado e foi fulminado. E Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Mas isso, o que eles fizeram, não era especialmente pelo pecado, mas pela condição da igreja. A igreja estava sendo estabelecida. E a consequência do pecado deles foi a morte instantânea. Deus usou de uma disciplina a mais severa, que nós quando aplicamos a disciplina na igreja, Mateus 18, nós seguimos e a gente para na exclusão. A gente não vai matar a pessoa, né? Não, aquele irmão está condenado à morte, vai lá e mata, bota no tribunal, choque, cadeira elétrica, não. Mas Deus se utiliza dessas coisas, tá? Para os seus filhos. Porque ele sabe que se aquele filho rebelde, obstinado, ele passar de determinado limite, não há mais condição de salvá-lo. Então Deus vai lá e mata aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Tá? Para exemplo da igreja,
e para que eles não perdessem a salvação deles. Tá? Então, essas pessoas que estão pecando para a morte, a Escritura fala, esse aí, meus amigos, não precisa nem orar. Que se acontecer de Deus ouvir a oração, exagerar a impressão, o nosso raciocínio, né? Deus, não vou matar porque alguém orou, eles vão perder a salvação. Eles vão estar no inferno. Porque é a última disciplina, é a última carta na manga, se a gente pode falar assim, que o Senhor tem para controlar um filho rebelde. Fala assim, não, você não vai mais viver não, porque se você viver mais, você vai para o inferno. Então, vem para cá, vem para o meu lado e traz ele para junto de si. Então, foi o que aconteceu com esses irmãos. Pecaram gravemente e pecaram para a morte. Todo o pecado, ele gera a morte. Tá? Não tem pecado que seja fácil de perdoar. Nenhum pecado foi fácil de perdoar. Quando nós entendemos a humilhação de Cristo na sua encarnação, na sua concepção, tá? José achando que Maria tinha tido um caso, já estava desposado, né? Cristo, o Criador de todas as coisas, que preenche todo o universo, estando no embrião dentro do ventre de uma mulher, tá? Nasceu pobre, miserável, perseguido, que já queriam matá-lo. A aparência dele era a aparência de pecador, apesar de ser Deus. As pessoas olhavam para ele e não viam nenhuma beleza. Ele cumpre fielmente toda a lei. Ele é perseguido, ele é ultrajado, ele é tentado em todas as coisas da nossa semelhança, sem pecado. Ele é condenado por um tribunal injusto, legítimo, mas injusto. Ele sofre fisicamente o que nenhum condenado sofreria. O nosso pastor já falou sobre isso. Ou era uma coisa ou era outra. Ele sofre tudo junto, injustamente. Na cruz, ele recebe sobre ele a ira de Deus que ia cair sobre você e sobre mim por toda a eternidade no inferno. Todo o castigo que nós receberíamos por toda a eternidade, Cristo recebe na cruz. Tudo isso de uma vez, por todos os seus, instantaneamente. E aí você quer me dizer que é fácil perdoar um pecado? Ah, esse pecadinho aqui é mole perdoar. Esse aqui não vai gerar morte, não. É desconsiderar completamente a vida, a obra e o sofrimento de Cristo. Não só na cruz, em todo o processo. Tá? Que horas são? Tá. E aí ele vai fazer uma relação entre o pecado e a miséria humana. A gente já falou sobre isso, tá? Tudo que nós temos de ruim na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso corpo, é diretamente ligado à queda. A terra não produz, né? O nosso corpo adoece, o homem está brigando contra os animais se voltam contra o homem. Isso é engraçado, que essa era uma coisa bastante característica quando o povo foi tomar a terra de Canaã. Eles tinham essa noção que quando eles estavam em pecado, as feras do campo se viravam contra eles. Era juízo de Deus, né, por causa do pecado do povo. Então a gente não tem mais a relação harmoniosa que o homem tinha com a criação por causa do pecado, né? E o estado de miséria, de pobreza, o estado de doença, o estado de todas as coisas ruins que nós conhecemos na nossa sociedade, fruto direto do pecado de Adão. E mais, particularmente, fruto direto do nosso pecado. Muitas vezes, e Davi ele faz bem essa relação. Ele sabe que, você vê os salmos de confissão dele, ele sabe que ele está passando dificuldade, ele está passando por causa do pecado dele. Baixa a cabeça e deixa bater, né? Mas muitas vezes ele está justo naquela situação, mas mesmo assim ele pede a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque ele sabe que ele carrega dentro de si uma natureza caída trazida de Adão, tá? E aí ele vai falar que uma dessas misérias é a morte. E aí nós temos dois aspectos: a morte espiritual e a morte física. Morte espiritual, separação. Deus ele foi separado da presença de Deus, ele foi afastado da presença de Deus por causa do pecado.
né? E a consequência desse afastamento é a morte física. Porque nada subsiste sem a presença de Deus. Tá? E a consequência dessas misérias que nos foram transmitidas por causa do pecado, a consequência é a morte espiritual e física. Tá? A gente vai parar por aqui. Não tem as penas. Vamos terminar. Eu vou terminar lendo as penas eternas. Tá? Qual é a consequência final? Nós vimos miséria, vimos dor, vimos pobreza, vimos uma série de coisas que estão atreladas ao pecado de Adão, indiretamente ao pecado de Adão e diretamente ao nosso pecado. Tá? Mas onde tudo isso vai desembocar? Onde tudo isso vai terminar? Né? O estudo da palavra morte nos mostra que a alma do perdido continua a existir. Não existe aniquilação da alma. Tá? E juntamente com o corpo, depois da ressurreição desse, terá consciência da reprovação divina em seu estado de miséria no porvir. Tá? Nem a morte, nem a segunda morte significa aniquilação. Tá? O adjetivo eterno, que no grego aionion, pode às vezes referir-se a um tempo limitado, quando a coisa que ele qualifica por natureza de duração limitada. No caso, porém, do tormento dos perdidos, o Senhor colocou o tormento deles em paralelo com a vida dos salvos, não sendo admissível dar-lhe acepção diferente das duas cláusulas, que ocorrem assim: estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A expressão para todo sempre ou pelos séculos dos séculos, que a gente vê lá em Apocalipse, já não comportam limitação de tempo. Antes nos mostram as eras que tombam sobre eras em eterna sucessão. E frases figuradas como fogo eterno, fogo que nunca se apaga, o verme que rói e nunca morre, concorrem todas para a tristíssima, porém inevitável conclusão que o suplício, o sofrimento dos perdidos além túmulo não tem fim. A Bíblia nos faz entender que o tempo da graça vai terminar. Isaías fala: o tempo é hoje, nem hoje, quanto se pode achar, e que o estado de cada indivíduo daí por diante ficará imutavelmente fixado pela sua escolha, sem mais possibilidade de alteração. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quem faz justiça, faça quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, justifique-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda, não havendo mais alteração ou caráter pelo arrependimento. É interessante porque isso já aconteceu, né? Deus trata de forma diferente as suas criaturas. Na Escritura nós vemos que os anjos, eles caíram, seguiram a Satanás, um terço dos anjos, a Escritura diz, né? Para eles não houve redenção. Por que para os anjos não houve redenção? Porque eles não foram criados à imagem de Deus. Para nós há redenção. Cristo, ele se faz homem, ele assume a nossa forma. Por quê? Porque o amor de Deus pelas suas criaturas é muito maior do que o amor dele pelos anjos. Então essas criaturas, os anjos, eles já estão nessa situação. Os que pecaram estão condenados, estão sendo guardados sob juízo e vão ser lançados no inferno. Tá? Não existe alteração dessa situação. Para o homem, sim, enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança de reconciliação e de sair de debaixo da condenação do Senhor. Após a morte, a Escritura é muito clara: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Não está falando dos ímpios, está falando de todos. Todos vamos comparecer perante o tribunal do Senhor e seremos julgados pelas nossas obras, por tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fizemos. O pessoal de TI imagina o tamanho do HD, né? Gravação full time, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. E Apocalipse é muito claro: abriram-se livros foram abertos, e foi lido hoje. Cada um foi julgado um por um,
segundo as suas obras. Logicamente todos serão condenados, é só você olhar para a sua vida, é só eu olhar para a minha, hoje. Estou falando lá do passado, não. Se nós formos ser bastante honestos conosco mesmo, você acha que você hoje, com a sua vida do jeito que está, você pode chegar diante de Deus e falar assim, não, Senhor, eu estou salvo. Somente pela graça de Deus, tá? Que nos leva a lutar contra o pecado, a controlar as nossas afeições, as nossas vontades, né? Tudo aquilo que o velho homem quer colocar para fora de nós. Somente o freio do Espírito Santo, o freio da palavra, da comunhão dos irmãos, vai fazer isso. E aqueles que não forem encontrados, a exemplo lá do povo no Egito, sem a marca de sangue na verga da porta, o sangue do Cordeiro não tiver sobre nós, vai ser condenado eternamente, tá? E aí, o que acontece? Qual é a próxima aula? O pacto da graça. Estaríamos completamente condenados se Deus não entrasse de forma pactual, escolhendo um povo zeloso de boas obras, aqueles em que, ao invés de condenar todo mundo, que era o que todo mundo merecia, fala assim, não, esses aqui eu vou escolher para ser meus filhos. Mal e porcamente comparando, é uma pessoa que é muito generosa e chega num orfanato e fala assim, eu vou adotar metade desse orfanato aqui. Eu não tenho condição de adotar todo mundo, não é o caso de Deus, né? Mas você, quando vai num orfanato, você não adota todo mundo. Ninguém faz isso, né? Mal e porcamente comparando, o Senhor Jesus, ele olha para todos, estavam todos condenados. Ele fala assim, não, eu vou dar a Cristo um povo, que vai ser a glória dele, vai ser o corpo dele, ele vai ser o cabeça, esses vão ser o corpo. Ao invés de estarem todos condenados, eu vou separar um povo, tá? A lógica é essa. Não, Deus está condenando um, está salvando o outro. Não, todos estão condenados. Nós não temos nada de melhor do que aqueles que vão passar toda a eternidade no inferno. Nada. Uma coisa só, a graça de Deus que nos alcançou, o Espírito Santo que habita em nós. E a partir disso, a gente vai lutar contra todas aquelas coisas que nós vimos. O esquecimento, né? A falta de memória, a falta de comprometimento com a palavra de Deus, e vamos lutar com a assistência do Espírito para viver uma vida de santidade. Na próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos começar a falar sobre o pacto da graça, que é o que vai nos dar esperança de viver nesse mundo caído, onde o pecado habita. Tá? Vou fazer igual na sexta-feira. Alguém não quer falar alguma coisa? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em momento nenhum ela omite quem nós somos, em momento nenhum ela deixa de mostrar que nós somos maus, que o pecado habita em nós, que estaríamos condenados por toda a eternidade, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo imenso amor com que o Senhor nos amou, e Cristo sendo obediente até a morte de cruz, Ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a reconciliação. E hoje, como filhos amados, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Pai, e pedimos que essa palavra entre em nosso coração e produza mudança, Senhor. Não produza apenas mudança de discurso, mudança de palavras, mas produza mudança, Senhor, no centro do nosso coração, no centro da nossa alma. E a partir daí, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós falamos e fazemos, seja verdadeiramente transformado. Não uma simulação, mas uma verdadeira transformação que já aconteceu no nosso coração pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela obra maravilhosa de Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta do jugo de condenação eterno que teríamos sem essa graça maravilhosa. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, nos traz de volta aqui à noite para novamente juntos cultuarmos ao Senhor em assembleia solene. Nos ajuda, Senhor, a caminhar de forma digna do Evangelho que o Senhor nos tem dado. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém.